imagens. Boa tarde. Estamos começando a penúltima mesa do simpósio Rumos Arte Cibernética. É uma mesa que se chama Games e Cinema Digital, Transmutações do Audiovisual. A rima não foi prevista, mas, enfim, acabou rimando. Antes de mais nada, eu queria lembrar que essa mesa está sendo transmitida pela internet. No site do Itaú Cultural, basta entrar e tem um link para assistir, online, ao vivo. O site é www.itaucultural.org.br. Os internautas estão convidados a fazerem perguntas após a fala dos dois convidados, assim como quem está aqui presente também está convidado a fazer perguntas por escrito. Eu lerei as perguntas para os palestrantes. O programa Rumos é um programa de fomento, eu considero muito importante esse programa aqui no Itaú Cultural, justamente porque dá oportunidade para artistas e, no caso deles, pesquisadores, desenvolverem seus projetos. No caso dos artistas no começo de carreira. O Rumos Arte Cibernética tem duas carteiras, a carteira Obra e a carteira Pesquisa. A carteira Obra, o resultado está lá na exposição, que fica até dia 4 de setembro. E a carteira Pesquisa está aqui, né, nesse simpósio. O resultado está sendo apresentado nesse simpósio. Especificamente hoje, eu queria apresentar dois contemplados do Rumos Pesquisa, que desenvolveram projetos acadêmicos na linha de games e audiovisual. Então, hoje parece que há uma convergência entre essas duas mídias e nós achamos por bem reunir os dois numa mesa só. Quem são eles? À minha esquerda, o Daniel Calife, e à minha direita, o Gabriel Menotti. O Daniel vai falar sobre games, né, mais especificamente sobre games com realidade aumentada, e o Menotti vai fazer um apanhado aí que ele chama de dinâmicas espaciais de consumo audiovisual. Quem vai falar primeiro é o Daniel Calife. Passo a palavra. Muito obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Bom, já está aqui. Deixa eu só me apresentar primeiro. Meu nome é Daniel Calife. Em 2006 eu comecei a fazer essa pesquisa de mestrado que tem como tema jogos com realidade aumentada. Eu vou explicar depois um pouco melhor. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Itaú por ter sido contemplado e ajudou muito a fazer a parte física que eu vou mostrar para vocês da pesquisa. Desde então eu segui a carreira acadêmica, dei aula em universidades, mas paralelamente eu fundei uma empresa de jogos, que é a Color Cube Games aqui, que é uma empresa focada em jogos sociais. É isso. E hoje me consome todo o tempo, eu não consigo seguir a carreira acadêmica. Essa pesquisa foi feita no Interlab, que é o Laboratório de Tecnologias Interativas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Romero Tori. Bom, eu vou me concentrar aqui mais nos conceitos dos jogos e da realidade aumentada e a união dos dois, do que propriamente na parte técnica da minha pesquisa, que eu acho que se vocês pesquisarem pelo texto da dissertação vai ser bem mais rico. Bom, qual que é a motivação da gente trabalhar com jogos e realidade aumentada? Primeiro, na parte de jogos, acho que já está bem claro isso, é uma indústria que movimenta bilhões de dólares por ano. A DigiCapital publicou que no ano passado foram 50 bilhões em receita, globalmente. Com isso, com tanta grana assim, é uma área que desenvolve muito a parte de hardware e de software, porque
exige novidades, os jogadores sempre querem alguma coisa nova, então impulsiona, assim como a Fórmula 1 impulsiona o automobilismo, os jogos impulsionam a parte de hardware e software. O grande legal, assim, a grande motivação também de se trabalhar com jogos, eu acho que por isso que vem a grande convergência com a parte da arte, né, da arte cibernética, é que ela é uma plataforma ideal para a gente introduzir novas tecnologias, principalmente de interação. Como é um ambiente lúdico, você está brincando com quem está interagindo com o jogo, ele vai aceitar melhor alguma falha, alguma coisa que não esteja funcionando muito bem ou que não seja ergonomicamente correto. Então, jogos são legais para você introduzir tecnologias, interfaces, técnicas de interação novas. E, devido a esses 3 itens anteriores, os jogos acabam criando padrão para a indústria de computação como um todo. Bom, mas uma indústria desse tamanho, 50 bilhões de dólares de receita por ano, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, o que acontece é que, atualmente, se a gente pegar principalmente os jogos que têm uma participação maior nessa receita, eles são jogos que convergem para poucas categorias bem definidas, que não saem da mesmice, né? Aí eu coloquei como exemplo os jogos de tiro de primeira pessoa. E aí que entra a questão da realidade aumentada. Quando você mistura os jogos com a realidade aumentada, você pode estender esse paradigma de você sair simplesmente do jogo preso no computador ou centrado totalmente na tecnologia, né? Então, a gente sai desse mundo e consegue fornecer aos jogadores novos tipos de interação e novas possibilidades de mecânicas e jogabilidade. Só para definir rapidinho aqui, realidade aumentada, não sei se todo mundo conhece, é um conceito que precisa de 3 características. Todo mundo acho que já viu mais ou menos algumas coisas, hoje em dia está bem na moda, que é combinar elementos reais com elementos virtuais. A característica importante aqui é que, quando você se fala de realidade aumentada, tem a predominância do real. Então, você tem um ambiente real com elementos virtuais. Se você tem um ambiente virtual com elementos reais, é a virtualidade aumentada. Mas a realidade aumentada pegou tão forte que, hoje em dia, quando misturou real e virtual, é realidade aumentada. Você tem que permitir interações em tempo real. Então, por exemplo, um filme como Roger Rabbit, que mistura o real e o virtual, não é realidade aumentada porque você não interage. E ele tem que ter um registro 3D entre os elementos reais e virtuais. Então, simplesmente uma projeção não é uma realidade aumentada. Você precisa ter um registro tridimensionais entre os mundos. Aqui eu tenho alguns exemplos de realidade aumentada. Eu vou falar especificamente de um tipo de realidade aumentada, que é a realidade aumentada espacial, que é uma forma de você visualizar a realidade aumentada. Aqui eu tenho alguns exemplos de dispositivos de exibição para a gente conseguir enxergar a realidade aumentada. Eu não sei se eu posso usar o ponteiro aqui para enxergar, mas a gente pode usar alguns dispositivos móveis, como esses celulares aqui do lado direito. Aqui eu tenho um exemplo de realidade aumentada espacial no centro, que é essa parede, que é um conjunto de blocos brancos, mas depois da projeção vira como se fosse uma parede de uma casa, com tijolos e janela. Eu gosto muito desse diagrama aqui, que ele mostra para a gente a classificação dos dispositivos de exibição para a gente enxergar a realidade aumentada. Então, aqui mais próximo ali da esquerda, próximo do olho do usuário, você tem alguns dispositivos que são acoplados ao corpo, que são os HMDs, que é aqueles capacetes, ou então algum tipo de projeção direto na retina. No meio do caminho, a gente tem os dispositivos portáteis, que pode ser celular. Hoje em dia, os smartphones estão com processamento muito forte, então eles conseguem
e já estão bem preparados para isso, com câmera, né? Para exibir a realidade aumentada. E no último lado, aí, mais à direita, são os dispositivos espaciais. Então, a visualização da realidade aumentada passa a ser direto no ambiente. Então, eu tenho um projetor que vai projetar direto num objeto que você vai modificar ele. Eu tenho algum espelho, alguma coisa que eu vejo diretamente no espaço. O usuário fica livre de qualquer dispositivo acoplado, nem carregando na mão, nem nada. Bom, o que os jogos com realidade aumentada trazem? Primeiro é isso que eu já falei, que é você trazer os jogos para o mundo real, não ficar somente no monitor. Então, é muito comum quando você vê o pessoal jogando os jogos de hoje em dia, em lan houses, o pessoal fica totalmente centrado no computador, e às vezes é muito mais fácil você conversar com uma pessoa do seu lado pelo computador do que pessoalmente. Então, a ideia da realidade aumentada e os jogos é quebrar isso. Então, você vai trazer o jogo para o mundo real. Então, vai ser muito mais fácil você conversar com a pessoa diretamente do que ficar focado na tecnologia. Exatamente por isso, é o segundo ponto, né, que é a colaboração. Então, eu posso ter jogabilidade que mexe com a colaboração, que mexe com a competitividade, com a interação direta entre os jogadores. Eu posso começar a brincar também com outros jogos que têm uma característica mais física. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Aí eu tenho um outro diagrama aqui, antes de mostrar os jogos, que esses três pesquisadores aqui, o Nielsen, o Linton e o Loser, eles colocaram algumas características de jogos tradicionais e jogos eletrônicos. E o legal dos jogos com realidade aumentada é que você pode pegar as características que você quer de cada um deles e misturar. Então, por exemplo, ele coloca aqui que nos jogos eletrônicos você pode ter regras complexas, que vai ser o computador que vai calcular para você. Você não precisa ficar preocupado com isso. E já nos jogos tradicionais, você já tem, por exemplo, na parte social, você tem uma comunicação direta. Então, você pode pegar com jogos com realidade aumentada essa interação direta, mas, ao mesmo tempo, o computador que vai calcular as regras para você. Então, você consegue misturar vários elementos que é melhor dos jogos tradicionais e melhor dos jogos eletrônicos num ambiente só. Aqui eu tenho alguns exemplos, eu tenho alguns vídeos, só alguns que eu gostaria de mostrar aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um projeto que chama Invisible Train. Vou passar rapidinho. Aqui eles usam uns dispositivos móveis. Deixa eu ver aqui. Então, normalmente você vai precisar de uma câmera para você rastrear esses marcadores aqui. Vamos ver se mostra. E daí ele consegue misturar nesse ambiente real, que são os trilhos, com o trem, que é a parte virtual. E aí ele consegue ficar direcionando o caminho do trem para que os dois não colidam. Aqui, o legal desse jogo aqui é que ele é bem físico, você consegue andar como se fosse em volta do tabuleiro. Se tem mais de uma pessoa jogando, você pode conversar e jogar junto. Só um exemplo rapidinho. E aqui é um exemplo de um jogo, só mais um aqui, que é um jogo realmente lançado comercialmente, né? Que é o Eye of Judgment, que é do PlayStation 2, que usa o PlayStation Eye, que usa esses mesmos marcadores. Deixa eu colocar aqui para frente. A indústria já está fazendo alguns testes hoje, que eu falei, com os smartphones já tem bastante coisa, a Nintendo está fazendo. Então você tem aqui um tabuleiro real onde as pessoas estão jogando. Você coloca as cartas
Então, a indústria já está começando a adotar e experimentar, né, os jogos com realidade aumentada. Aqui eu tenho outros exemplos, como, por exemplo, esse que o cara aqui está chutando a bola na parede, que o objetivo é como se fosse um Tetris, ele tem que ir quebrando os blocos conforme a bola vai acertando a parede. Na verdade, são duas pessoas jogando, aqui aí não dá para ver, essa imagem está bem pequena, mas tem um cara do outro lado jogando, e eles, para conseguir quebrar o bloco, os dois têm que chutar no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Daí consegue quebrar o bloco na parede. Bom, esse é o conceito básico dos jogos com realidade aumentada. Eu queria aproveitar aqui e mostrar algumas ferramentas. Eu acho que bastante gente pode se interessar em querer experimentar. Bem rapidinho. O RToolkit, que é o que usa esses marcadores, você só precisa de uma webcam, baixar essa biblioteca em C++. Qualquer computador você consegue. Hoje em dia já tem outras, não precisa ser em C++, pode ser Java, Flash. Você instala e sai usando, já dá para você fazer experimentos. Tem o OpenCV, que é uma biblioteca já um pouco mais complexa de trabalhar. Você vai ter que implementar as suas funções, porque ela só tem a função de processamento de imagem e de visão computacional, mas facilita bastante o acesso a câmeras e bastante a vida para você começar a trabalhar com realidade aumentada. E o projeto que foi objeto da minha pesquisa, que é o RoboArena, que é um projeto que mistura vários elementos. Então, ele é uma ferramenta para você construir jogos com realidade aumentada espacial, que tenha um elemento de interação, que é esse robô. Então, é um elemento físico real, telecontrolado, para você interagir com os elementos virtuais que são projetados nessa mesa. Essa aqui é a arquitetura básica, eu vou mostrar um vídeo dela. Eu fiz utilizando com o OpenCV, também está acoplado um engine de jogos, então para você fazer um jogo é bem simples, é em Java. Eu vou passar meus contatos depois, quem quiser experimentar, é só falar comigo. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui é a visão da RoboArena. A implementação física, né? Então, ela é uma mesa com um tampo de acrílico e uma tela de projeção. Na parte de baixo eu tenho um espelho aqui a 45 graus, que lança a iluminação do projetor para essa tela. Depois vai dar para ver um pouco melhor. Na parte de cima eu tenho uma webcam, que pode ser qualquer webcam, eu utilizo essas comuns, para fazer o rastreamento do robô e da projeção em si. E aí a parte um pouco mais complicada, que é o projetor, direcionado ali para o espelho, não sei se vocês conseguem ver, e o computador que controla toda a RoboArena, toda a interação onde os jogadores controlam. Hoje em dia, a gente já integrou o engine, que é o Game Engine, para você desenvolver os jogos que a RoboArena usa, com os controles de Wii, com o Bluetooth. Então você pode ter um controle remoto para controlar aqui os elementos da RoboArena. Com a RoboArena, no projeto, eu desenvolvi 2 jogos protótipos. Um deles é o Time Space, que é um jogo que você tem a projeção, ficou bem claro aí, ficou bem ruim. A projeção de um jogo espacial, e você tem um elemento físico. Esse tipo de interface a gente chama de interface tangível, que é uma interface que você procura mapear algum elemento ou alguma metáfora do mundo real para você interagir com o jogo. Então, se você for ver, propriamente dito, esse jogo não é um jogo de realidade aumentada, mas sim um jogo com uma interface tangível. O objetivo é ele, utilizando o marcador, ele alinhar o marcador com a mira aqui da navinha e dispara uns tiros
na navinha. E aqui eu tenho... o Futebol Arena, que é o principal jogo da infraestrutura, que é onde, aqui sim, você está controlando o robô. Você tem 2 robôs, um robô real e outro robô virtual, que os 2 têm exatamente o mesmo comportamento, são 2 pessoas jogando aqui. Acho que eu estou jogando, na época eu estava jogando aqui com o robô real. Então o robô real consegue interagir com os elementos virtuais, assim como consegue interagir com outro robô virtual, com a bolinha aqui, ó. Aqui sim já é um exemplo de realidade aumentada espacial, porque existe um registro tridimensional, apesar de a projeção ser bidimensional, o registro dos elementos aqui, eles são tridimensionais. Bom, é basicamente isso que eu queria apresentar. Então eu convido a vocês depois ou a me contactarem ou a procurarem a dissertação na internet, está lá no Tese e Dissertações da USP, para todo mundo acessar e experimentar a Robô Arena e desenvolver projetos de arte cibernética. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. É interessante, o robô é da Lego? Não? É o da Lego, é o tá. Mindstorms NXT. Muito bom. Agora passo a bola para o Gabriel Menotti. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, Kujalski, obrigado ao Daniel, obrigado a presença de todos por aqui e pela internet. Meu nome é Gabriel Menotti e o que eu vou apresentar aqui hoje é o projeto de mestrado que eu fiz e que foi concluído em 2007 na PUC São Paulo, no programa de semiótica, sob orientação do Nelson Brissac. E, enfim, talvez alguns de vocês reconheçam pelo nome da tese, através da sala escura, da dissertação, uma referência a um trabalho muito famoso do Brian Doherty, chamado Por Dentro do Cubo Branco, que é um trabalho que analisa a ideologia do espaço da arte. E o que eu estava analisando aqui, na verdade, nesse trabalho, é justamente a ideologia do espaço cinematográfico. Não exatamente a ideologia, porque a ideologia do aparelho cinematográfico é, na verdade, a característica principal dele para os estudos clássicos de cinema, mas a não naturalidade ou a não especificidade da sala de cinema para essa mídia cinema. E, a princípio, a gente pode perguntar o que pode ter a ver isso, essa análise de um espaço arquitetônico que parece antiguíssimo, que parece do início do século passado, ou até de antes, com a questão da arte cibernética. E essa é uma pergunta que fica ainda mais premente ao apresentar esse trabalho aqui hoje, em 2011, quando a pesquisa em si foi concluída em 2007. Parece uma coisa muito datada, parece uma coisa muito velha, parece que uma coisa que não tem muito a ver com o tema que a gente vai mostrar aqui. E, de certa forma, não tem. Eu vou começar a minha apresentação indo lá para o 1905, sabe? O principal aqui, na verdade, em termos de pensamento sistêmico, em termos de novas tecnologias, é a forma como viver essa transformação enfim, de todo o espaço e de todo o parque sociotécnico e tudo mais, pode abrir novas perspectivas para o estudo de uma mídia. E é claro que o ponto principal aqui, o ponto de onde eu estou partindo, é do cinema digital. A princípio, a ideia do cinema digital parece estar ligada à questão da imagem cinematográfica. A gente começa a pensar qual é a resolução necessária para que uma imagem em vídeo digital, ela seja capaz de fazer frente à imagem do filme. E aqui tem uma comparação, enfim, da resolução do vídeo PAL, normal de uma TV, e de uma resolução de vídeo 2K, que seria de 2 milhões de pixels, que é meio que um standard do cinema digital, né? Quando um consórcio de pesquisadores, de empresas, chegou a esse limite, que não, a imagem, para ser um cinema, ela tem que ter 2K, 2 milhões de pixels, cada frame, ou para ser realmente comercial, para lançamento de filmes de Hollywood, por exemplo, você precisa de 4 milhões de pixels. E eu estava vendo toda a discussão em cima de cinema digital girar em torno disso, girar em torno
enfim, do grau de clareza da imagem, do grau de definição. E me parecia que isso não era o mais importante para o cinema. Isso não era o mais importante também, não era a contribuição mais importante que as tecnologias digitais e mesmo o computador caseiro dava à mídia audiovisual. E a referência que eu tinha, na verdade, vinda de outro campo, era o VJing. O VJing são essas projeções em pista de dança. Normalmente as pessoas estão gerando essas imagens ao vivo a partir de imagens capturadas de outros lugares ou a partir de procedimentos algorítmicos generativos. Enfim, é muito próximo, em termos de estética, é muito próximo de uma videoarte muito barroca. Sabe? São imagens muito confusas, com muitas camadas. E, como vocês podem ver, de certa forma, usa os mesmos elementos de um cinema digital. Ou de um cinema em si. Você tem telas, e nessas telas você tem imagens, e você tem projetores, e você tem um público, e você tinha um projecionista aqui também, que era o VJ. O VJ é o grande autor do VJing, né? É o cara que está lá atrás, né? Ele é um autor muito anos 2000, ele é um autor que, na verdade, reprocessa referências de outros canais, mas ele está ali atrás, no momento da projeção, executando um papel muito semelhante ao papel de um projecionista no cinema. Ele está operando um aparelho ali para fazer a imagem aparecer na tela. E, enfim, é uma coisa que não é nova, essas performances, essas projeções em espaços musicais, por exemplo, elas aparecem muito também para poder compensar a falta de uma banda. Você tem uma música que já é eletrônica, que já é completamente imaterial, não imaterial, mas incorpórea, de certa forma, e você começa a trabalhar cada vez mais a cenografia do espaço para poder compensar isso. De todo modo, as pessoas estão ali para dançar, as pessoas ali estão ali para interagir, é um espaço social. Então, esse outro aspecto também é muito relevante. Como a imagem, que no cinema é supostamente a razão principal do espaço, no VJing ela não passa de uma desculpa, ela não passa de um plano de fundo para outras interações, que não são exatamente interações ciborgues, de uma maneira mais óbvia, mas são interações sociais, obviamente mediadas, obviamente que se dão num espaço muito carregado de estímulos sensoriais, de todos os tipos, inclusive olfativos. E a grande coisa aqui, na verdade, é que essa situação que se populariza depois dos anos 2000, ela era muito próxima do que a gente tinha no início do cinema. O projetor cinematográfico, essas tecnologias, esses brinquedos ópticos mecânicos, eles vão surgir no final do século XIX como brinquedos de parque, nessas situações completamente caóticas de entretenimento em que as pessoas iam para passear e para se divertirem mesmo. E, inclusive, tem aqui na exposição um trabalho que faz uma releitura de um zootrópio, usando uma geração de imagem digital também, mas olhando para a obra, a gente vê como é que tem uma conexão muito forte entre a interação que a gente tem hoje em dia com esses entretenimentos digitais interativos que parecem tão complexos e esse surgimento de tecnologias óptico-mecânicas na aurora do modernismo. Então, o cinema, quando surgiu, ele surgiu nesse espaço. As pessoas iam ver projeções cinematográficas num parque de diversões. Entravam numa tendinha, pagavam, um bilhete, viam aquilo e saíam para ver outra coisa. E vinha uma coisa atrás da outra, sabe? E quando os Lumière vão criar o cinematógrafo deles, é a partir desse momento que você começa a ter um isolamento da projeção em um determinado espaço. O que você tinha, na verdade, em um ambiente desse, não era exatamente uma projeção cinematográfica como a gente entende. Você tinha projeções de lanterna mágica, que era como se fosse com uma lâmina depois da outra, então era uma coisa muito parada. Ou você tinha aparelhos como o zootrópico que tem aqui, onde uma pessoa via, por vez, uma animação em loop muito restrita, muito pequena. Enfim, quase um objetinho ali, quase um brinquedinho mesmo. Os Lumière vão criar essa grande invenção que é o cinematógrafo, que servia justamente para fazer essa projeção de uma imagem em movimento em maior duração e também em maior escala, de forma que ela pudesse ser consumida por um público maior. Eles vão começar a apresentar isso, né, mitologicamente, em cafés. E, enfim,
Era um café como é um café hoje em dia. As pessoas não estão ali exatamente para ver uma projeção de vídeo, as pessoas estão ali para conversar, as pessoas estão ali para comer e beber. Então, vocês conseguem imaginar o tipo de ambiente, na verdade, em que se dava essa projeção. Era um ambiente social, em primeiro lugar. Era um ambiente gastronômico. Não era um ambiente para o consumo de imagens. Era uma coisa muito mais próxima de uma boate, hoje em dia, digamos assim. E muito distante do que vai vir a ser o multiplex, que é esse cinema, essa sala escura, onde a imagem é enorme e tem total poder e controle sobre a nossa percepção. E o ponto mais interessante de tudo, é que se você pega as teorias clássicas do cinema, elas vão dizer que esse espaço isolado, esse espaço de concentração sensorial, onde o corpo está amortecido e a audiência é puramente um olhar, essas teorias vão dizer que o espaço cinematográfico devia ser assim a priori. E uma análise muito breve da história da sala de projeção mostra que esses espaços são inventados a partir da década de 50. Logo após o cinematógrafo dos Lumière, na verdade, que é uma invenção que eles falavam que era uma invenção sem futuro, porque era só mais um entre os vários brinquedos óticos que tinha, que por algum motivo econômico acabou se tornando extremamente popular, a gente vê essa projeção cinematográfica se movendo para dentro desses espaços aqui, chamados Nickelodeons. Isso por volta de 1905. Eu vou fazer aqui brevemente, nesse primeiro par da apresentação, um históricozinho dessas formas, dessas arquiteturas de projeção características. E o Nickelodeon foi a primeira delas, foi o primeiro espaço que existia, depois das feiras, depois dos cafés, o primeiro espaço que existia exclusivamente para a apresentação de cinema. E o engraçado é que o nome já revela muito a condição ou a natureza desses espaços. Nickelodeon é uma palavra formada por duas outras, Odeon, que é a palavra grega clássica para teatro, né? Que era usada, inclusive, para salas de teatro lá no século XIX, e o níquel, que era uma moeda de 5 centavos na época. E era 5 centavos, e ele era caracterizado como um teatro de 5 centavos porque ele era um teatro barato. A projeção cinematográfica aqui está sendo utilizada como uma forma de automatizar a cena, automatizar a peça. Então, você tem um teatro onde você não precisa pagar ator, você não precisa ter coxia, você não precisa ter quase nada, você só precisa ter cadeiras, um projetor. Os filmes eram tão não importantes, eram tão desimportantes para a economia do cinema, e a autoria era tão irrelevante, que os rolos de filme eram vendidos. E quem controlava efetivamente a projeção era o projecionista. E controlava realmente. Durante a pesquisa, um dos textos mais interessantes que eu achei foi uma espécie de crítica cinematográfica de 1904, sobre uma apresentação de Hamlet. E o cara que era um crítico de teatro, porque não existia crítico de cinema ainda, ele falava que ele foi lá no cinema, que era um espaço extremamente confuso, extremamente barulhento, porque era basicamente frequentado por imigrantes, era basicamente frequentado por cidadãos de segunda classe, né? E ele foi no cinema e o cara começou a passar Hamlet, só que ele tinha colocado o rolo de filme ao contrário, espelhado. E, obviamente, não dava para perceber isso a princípio, né? Mas dava para perceber quando apareciam as cartelas de texto. O texto aparecia invertido e quando as pessoas iam ler, não dava, né? E, para corrigir isso, o cara, ao invés de, parar a sessão ou fazer qualquer coisa, ele acelerou o filme. E é claro que ele não conseguia acelerar só o texto, para esconder o texto. Ele acabava acelerando tudo e o filme ficava rápido e ficava cômico. O grande drama lá do Príncipe da Dinamarca ficava cômico e as pessoas riam. E é impressionante a forma como havia esse descaso pela obra cinematográfica mesmo. E, no fim das contas, a plateia também não se importava. Era uma plateia que estava lá para estar em algum lugar. Era uma plateia que precisava de algum lugar para ir. E não tinha dinheiro para ir no teatro de verdade, que era o espaço de socialização burguês. A falta de texto, realmente, de textos complexos, né, de dramaturgias sofisticadas, facilitava o consumo dessas obras por parte do público em geral. E a falta de fala em si também permitia que as pessoas não precisassem ficar prestando atenção na tela, não precisassem ficar quietas. Elas iam lá realmente para conversar. Elas iam lá como se fosse um clube mesmo, um lugar onde elas conviviam e se encontravam. Aqui, o filme ainda é uma desculpa para a socialização, muito forte.
E é claro que, a partir daí, o cinema vai passar por um processo de aburguesamento, porque as pessoas vão percebendo como é que aquilo ali é um produto rentável. O filme, ao invés de ser vendido, ele vai começar a ser alugado para as salas de projeção. Ele vai se tornar... O som vai ser muito importante nesse sentido, porque ele vai obrigar a plateia a prestar cada vez mais atenção no espaço. Outra tecnologia que parece secundária, mas vai ser extremamente vital para a consolidação do que é a sala de cinema hoje, é o ar-condicionado. Porque um dos motivos que essas primeiras salas de cinema eram evitadas pela burguesia, ou pelo menos assim está documentado, é que esses lugares fediam, esses lugares eram abafados, e a presença humana, através do cheiro, era muito forte, sabe? Você tinha trabalhadores que iam lá, às vezes para descansar, às vezes para conhecer outros trabalhadores, e você tinha esse ambiente então muito carregado, por todos os sentidos possíveis. Quando aparece o ar-condicionado, ele vai transformar aquele ambiente cada vez mais num ambiente climatizado e neutro. Você deixa de sentir tanto assim o seu corpo e deixa de sentir tanto assim o corpo do outro. E é nesse sentido que é interessante perceber como o cinema não é só uma mídia audiovisual. O cinema é também uma mídia olfativa, é também uma mídia tátil. Mas, enquanto ele trabalha para trazer à tona o áudio e o vídeo, a imagem e o som, ele trabalha para suprimir o olfato, ele trabalha para suprimir o tato. E é por isso que você tem cadeiras cada vez mais colchoadas hoje em dia. Você tem uma situação cada vez mais confortável para o corpo. O fato é que, depois dos Nickelodeons, depois com esse processo de moralização ao burguesamento, o que você vai tendo é um cinema que vai se aproximando cada vez mais do teatro mais sofisticado possível, da ópera. Então você tem os movie palaces, que eram essas construções aí enormes, que, como a ópera, você não tem um palco só no palco, a plateia também é um palco, né, para os aristocratas aparecerem e se mostrarem uns para os outros. E o programa de um movie palace, enquanto o Nickelodeon você tinha uma projeção constante de filmes, as pessoas entravam e saíam quando bem entendiam, aqui você vai ter um programa de 3 horas, que vai ter um filme, vai ter curta, vai ter uma apresentação de mágica, vai ter um show de vaudeville, uma dança. O ponto aqui, novamente, é que você não tem um espaço exclusivo para o consumo da imagem, ou um espaço onde a imagem aparece de forma isolada. Você tem um espaço do espetáculo suntuoso. As pessoas iam lá para se sentirem realmente donas do cinema, para se sentirem, enfim, sentirem o luxo da situação. E é claro que aqui acontece uma coisa muito interessante. É aqui que a história do meio vai se chocar com a história do mundo mesmo. Porque é isso que você tinha até 1930, em termos de espaço cinematográfico. Em 1930, você tem a grande crise mundial, você tem o crash da Bolsa, e o cinema vai morrer absolutamente até por volta de 1950. Essas salas, a maior parte delas falem nessa época. E é interessante que, a partir desse momento, os espaços de projeção vão meio que minguar, a produção cinematográfica também. E eles só vão encontrar uma nova forma ideal a partir dos anos 50. E eles não vai ser uma forma que vai vir da própria indústria cinematográfica. Vai ser uma forma que vai vir em reação a outras 2 tecnologias. Por um lado, o automóvel, que vai reorganizar a cidade e vai criar centros comerciais, shopping centers fora dos centros mesmo. Shopping centers que vão precisar de praças de entretenimento para manter as pessoas lá. E, por outro lado, essa nova configuração da sala de cinema vai aparecer em reação à televisão, ao vídeo. A televisão, a princípio, né? Porque, até então, o cinema tinha o controle completo da imagem em movimento. Quando a televisão aparece, isso deixa de ser exclusivo do cinema. E é a partir desse momento que a gente vai precisar, o cinema, enquanto meio, vai precisar se diferenciar, enquanto meio, enquanto também mercado. Então, cada vez mais, você tem uma tela se tornando cada vez maior. E o wide também. Até essa época, a tela do cinema era 4:3, igual o que é a TV hoje em dia. E é por isso que a TV virou a TV adotou essa tela 4:3. E a partir do momento em que a TV aparece e adota a tela 4:3, o cinema começa a ficar 16:9. E essa situação cinematográfica do isolamento completo, na verdade, ele vai se consolidar aqui. Porque você tem a TV na sala de estar, nessa situação de completo descontrole, de completa distração do público. E a indústria cinematográfica vai começar cada vez mais a marketize, a explorar
esse isolamento que ela consegue criar. E é mais ou menos aqui que a gente vê como é que esse espaço cinematográfico ele nunca foi dado, ele foi construído historicamente. Então, essa característica que a gente pensa essencial do cinema, né, que é o isolamento, que é a primazia da imagem, essa imagem enorme, e a completa passividade do corpo, ela também é secundária. Secundária, a princípio, é a exploração do cinema. E, nesse sentido, que a gente consegue, na verdade, se perguntar por que, então, ao invés de a gente se concentrar cada vez mais na imagem digital, e pensar que esse é o grande dilema do cinema digital, a gente não pensa como é que essa arquitetura pode ser transformada ao abraçar efetivamente essas novas tecnologias e trazer o meio a uma coisa muito mais próxima do que é o VJing, por exemplo. O VJing que estava servindo desde o começo da minha pesquisa como um horizonte de reflexão. Me parece muito importante pegar, por exemplo, o trabalho do Daniel, de realidade aumentada, que você tem ali uma situação de projeção também, uma situação com mecanismos, e perguntar por que o cinema não abarca isso dentro dele. E me parece que, por vários motivos, tanto que são relativos ao mercado cinematográfico, à produção cinematográfica, quanto, cada vez mais, à pesquisa sobre o cinema, de certa forma, a gente se mantém preso a uma especificidade, a uma natureza do meio que ela não é essencial ao meio. E, nesse sentido, que a tecnologia digital, a mudança, a transformação da tecnologia é interessante, porque ela abre essas possibilidades e ela tem possibilidade de abrir novas perguntas e novas perspectivas sobre enfim, as nossas situações habituais de consumo de imagem. A pesquisa também falou um pouco de algumas obras antigas, na verdade, do campo da arte, que trabalhavam com situações de consumo mais complexas do que a sala de cinema. Tem aqui o Quase Cinema do Oiticica, a gente tem a Chelsea Girls, do Andy Warhol, e o Peter Greenaway, com um filme dele que, na verdade, ele transformou numa apresentação de VJ. E, no fim das contas, o meu ponto de conclusão era, na verdade, quase uma advertência, porque parece que eu trato o VJ como a solução do cinema na tese. Talvez não aqui tanto, porque eu passei mais pela história da sala de cinema. E, muito pelo contrário, eu acho que existia uma vitalidade do VJ muito grande quando estava surgindo, porque não era definido ainda. Então, tudo que se fazia era novo, e tudo que se fazia tinha essa vontade de estabelecer um novo campo. Então, era muito exploratório, era muito tateante, talvez. Mas, com o tempo, você vê também o VJ se estabilizando e se calcificando, e se cristalizando, e se tornando uma coisa padronizada. Aqui tem um software de VJ que é brasileiro, inclusive, cujo nome é Quase Cinema, em referência à tradição do Oiticica, sabe? Busca criar esse peso histórico. E, no fim das contas, ele tem as mesmas características de todo outro software de VJ. Você tem umas metáforas e umas operações já consolidadas para essa linguagem, para essa prática. E eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir a constante reflexão sobre as práticas, ao invés de aceitar a consolidação de novos campos e de novos ambientes, por mais que pareçam naturais a essas tecnologias. A tese está toda online também e outras coisas posteriores, então, se alguém quiser acessar, por favor. Obrigado, Menotti. Você estava fazendo um link com o trabalho do Daniel, de realidade aumentada. Eu estava pensando comigo, e parece que essa convergência se dá com o cinema 3D. Algumas considerações e ponderações com relação ao cinema 3D. Aparentemente, é uma tecnologia fadada ao fracasso, né? Em termos fisiológicos, dizendo assim, porque o cérebro humano foi condicionado durante milhões de anos a focar numa determinada distância e convergir em outra, né? Quer dizer, o pano de fundo está a, vamos dizer, 100 metros, e eu foco um objeto aqui a 1 metro. E a gente tem que fazer essa computação, o cérebro tem que fazer essa computação no 3D numa tela, quer dizer, a uma só distância. Então,
o poder de processamento do nosso cérebro é elevado à enésima potência, né? E por isso que causa, às vezes, para muitas pessoas, uma sensação de náusea. Tem a questão do Avatar, que me parece que conseguiu resolver um pouco melhor essa equação, mas ali foi uma questão de edição, foi uma edição bem feita, né? Nem quero entrar no mérito da parte narrativa, né? Que parece que todo mundo mete o pau no filme em função do script, e não percebe que pode ser uma solução para o 3D na questão da edição. Pelo menos essa é a opinião do Jeffrey Shaw. Eu andei conversando com ele pessoalmente, e ele considera isso, né? Enfim, é uma edição bem feita em cinema 3D. E eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso, né? Se realmente o cinema 3D, levando em consideração a sua pesquisa com realidade aumentada e a sua pesquisa com relação ao audiovisual, para onde caminha, se tem futuro, se nós vamos ter que recondicionar nossos cérebros para nos adaptarmos a essa nova tecnologia. Eu te confesso que eu evito pensar nessa parte de condicionamento. Eu acho que as gerações futuras, elas talvez já nasçam muito adequadas a essas coisas, porque realmente é muito complicada a parte fisiológica na minha cabeça. Mas eu acho interessante ver como o 3D novamente aparece, não de dentro do cinema como uma forma, não simplesmente de dentro do cinema, mas aparece muito como uma reação à forma como o vídeo, o home video, tem se tornado cada vez mais cinematográfico, sabe? As TVs hoje em dia já são enormes, já são 16:9, e você já tem projetores caseiros, às vezes com uma qualidade muito boa, e você já tem os filmes chegando na casa das pessoas extremamente rápido, às vezes lançamento simultâneo. Então o 3D acaba surgindo como uma tentativa novamente de criar um diferencial, que a princípio é comercial, ou pelo menos para os estúdios é muito comercial, e que se torna um diferencial de mídia também, se torna uma especificidade do meio, né, do cinema, talvez. E é interessante ver como primeiro você teve essas tentativas de 3D, novo 3D, né, dos anos 2000. Você tem uma consolidação comercial do 3D ali no Avatar, né, você tem o produto ideal e você tem um monte de gente querendo ver, e então você tem uma grande instalação da tecnologia 3D em várias salas. E agora eu vejo no Pina, do Wim Wenders, uma espécie de sofisticação, de consolidação expressiva dessa tecnologia, porque você tem um grande diretor dando moral para isso, sabe? Que é adequado ao Wim Wenders, porque ele é basicamente um cinematógrafo, né? Um cara que trabalha muito com a imagem. Mas eu acho um objeto muito bom para analisar a evolução do meio. Bom, puxando sardinha aqui um pouco para o meu lado, é lógico que o cinema 3D, pela definição, não é realidade aumentada, mas não há como negar que realmente deixa a experiência do cinema um pouco mais física. Acho que esse é um grande ponto da realidade aumentada e é um grande ponto do cinema 3D, né? Porque você tem a ilusão de que aqueles personagens, aquela cena está acontecendo próximo a você. Então, apesar de ser uma ilusão, te deixa uma experiência mais física. E se você realmente tem esse problema, a gente pesquisa lá no Interlab a parte de estereoscopia. O problema de gerar um desconforto é muito grande, existem várias tecnologias, mas se você parar para pensar como vai ser no futuro, qual que é o santo grau dos dispositivos de exibição, é a holografia. Que daí você vai ter realmente o objeto em 3D, mesmo ele não estando lá. Uhum. Então você vai focalizar o seu sistema de visão, vai interpretar aquilo como se fosse uma coisa real. Então eu acho que é o caminho, eu acho que a gente chega lá. Bom, agora nós estamos na parte de perguntas, o público está convidado a fazer perguntas por escrito. Chegou aqui uma pergunta pela internet, do Antônio Cunha. Ele dirige a pergunta à mesa, mas eu acho que é mais uma pergunta para o Menotti. Se ele conhece algum artista brasileiro que já usa o olfato em sua arte. Imagino que seria na parte de audiovisual, né? Olha, as cosmococas do Oiticica, os quase cinemas, eles têm um caráter olfativo muito forte. Tem uns que tem talco, tem uns que tem tipo gás. Mas não. E é raro, né? Eu conheço, na verdade, uma artista, não sei de onde ela é, chamada Cecil Tolas, e ela faz um trabalho muito complexo com olfato. Ela faz um banco de dados de cheiros enorme e trabalha inserindo cheiros em determinados produtos.
E foi engraçado que foi a primeira vez que eu vi alguém trabalhando com fato, na verdade, especificamente com aquele rigor. Mas não. Games? Então, games ainda não. A gente até que explorou alguns tipos de interface diferenciados, mas olfativas não. Mas realmente tem o 8.5. Mas a Lígia Clark, né? Acho que trabalhou também com olfato, não? Talvez. Não sei, não lembro. Uma pergunta para o Menotti, do próprio Antônio Cunha, que veio pela internet. Que metáforas são essas tão presentes nos softwares e práticas de VJing? Eu estava mais referindo às... São metáforas porque estão no computador, né? Mas a timeline, botão de play, botão de stop, um banco de dados com samples cortadinhos, sabe? A noção dessas unidades, né? Desses sintagmas visuais que você combina, as camadas, os tipos de como é que chama isso? De transparência, que, na verdade, são todos apropriados, seja da fotografia, seja da edição de vídeo eletrônico mesmo. Então, enfim, era só... E você tem isso em todos os softwares de VJ, mais ou menos, né? O campo ali de dados, o banco de dados de imagem, você tem as camadinhas e tal, e você tem o botão de play, você tem os efeitos, sempre os mesmos efeitos. O que não é exatamente um problema, mas é uma cristalização da plataforma, uma cristalização da prática também. Eu só acho que a gente devia prestar bastante atenção nisso, nesses movimentos de consolidação de linguagens, talvez. Uma pergunta pela internet para o Daniel, né, porque se refere à realidade aumentada. Perguntas que ele faz uma observação que a realidade aumentada está muito presente no marketing, mas no campo da arte nem tanto, né? Ele faz uma pergunta que remete muito a várias perguntas que eu recebo aqui em várias mesas, que é essa associação de artistas com programadores. Ele acha que isso é uma limitação dos artistas, não saber programar, ou não saber a tecnologia. Tem bastante coisa aí para comentar, né? Primeiro que realmente houve uma explosão da utilização de realidade aumentada em publicidade, até pelo fato de ser uma novidade e a publicidade ela quer chamar atenção, então nada mais legal para chamar atenção do que uma novidade tecnológica que realmente impressiona, apesar de tudo que foi utilizado hoje ser técnicas bem simples. Quanto à utilização em arte, realmente existe uma distância, não há como negar, entre os artistas e o pessoal mais técnico. Até acho que a grande dificuldade é um entender a necessidade do outro, e daí não sei como resolver isso. Acho que poderia ser um simpósio só sobre isso. Porque para o técnico ele vai sempre ver a parte mais prática da coisa, talvez não se importando muito com o conceito, e às vezes o artista precisa de uma coisa muito mais simples do que o técnico gostaria de fazer. Acho que existe esse conflito aí de interesses. Chegou uma pergunta pela internet, anônima. Seria bacana as pessoas que estão assistindo se identificarem, né? De repente, eu posso até falar o nome online. Agora eu vou ter que me atribuir ao anônimo. O anônimo pergunta ao Menotti. A palavra vídeo dominou como termo até aqui todo o campo da imagem em movimento, que não podia ser atribuída como cinematográfica. Você concorda que há atualmente um resgate do sentido do termo cinema para poder abarcar todas as formas de expressão audiovisuais? Será que o cinema vai mesmo abarcar essas formas? Pois o que eu acho é que o cinema abarca umas formas, e ao abarcar essas formas ele meio que afasta outras, e essas outras formas vão se consolidando, e no que as formas mesmo se consolidam, tipo o VJing, quanto mais o VJing se torna um campo de produção, se torna uma prática midiática em si, mais ele se afasta do cinema, né? E eu não sei realmente se no futuro a gente vai ter uma mídia universal, né? Dizem que o computador, vários pesquisadores, tanto Kittler como Manovich, dizem que o computador é meio que a mídia universal, que abarca todas as outras. E eu não sei nem se o computador é essa mídia universal. E não diria que o cinema mas eu acho interessante a gente tentar se debater um pouco
com essa classificação e ver o que a gente consegue inserir no campo, por exemplo, do cinema, e o que a gente pode também expulsar dele, sabe? E explorar cada vez mais esses limites do meio sem necessariamente abandoná-los. No caso do Manovich, ele realmente até fala da expressão pós-mídia, né, com relação ao computador, pelo fato o computador simular todas as outras mídias. Né? A pergunta pela internet anônima também. É uma pergunta dirigida à mesa, mas tem referência com realidade aumentada. Como vocês entendem a realidade aumentada? Se uma fusão de realidades ou uma sobreposição de realidades? Pergunta de caráter mais filosófico. Acho que hoje em dia é muito mais superposição, sobreposição. Mas acho que a ideia é realmente uma fusão. Acho que caminha no ideal é você fundir realmente os mundos virtuais e reais. Aqui chegou uma mensagem que eu comentei do anônimo, né? Esse anônimo se declarou aqui, é o André. Não diz sobrenome, mas é o André que fez aquela pergunta. E agora chegou uma outra do Felipe Dias, pela internet também. Não diz exatamente para quem dos dois, mas eu vou ler a pergunta, talvez vocês se animem a responder. O 3D, na minha opinião, é uma tecnologia perfeita para as salas de cinema. Gostaria de saber a opinião dos dois se essa tecnologia vai ser utilizada pelo usuário comum em casa. Eu já tenho. Vai, né? Eu acho que já tem, né? A Toshiba já tem umas tecnologias. Acho que já existe essa possibilidade. Vai. Perfeito, positivo, André. Aliás, Felipe Dias, que está nos assistindo pela internet. Bom, essa foi a última pergunta que chegou. Queria agradecer bastante o Daniel Calife e o Gabriel Menotti por terem desenvolvido essas pesquisas com a carteira do Rumos Pesquisa. São pesquisas muito interessantes, muito contundentes. E queria agradecer bastante de vocês terem comparecido aqui para a mesa Games e Cinema Digital, Transmutações do Audiovisual. Né? Sempre tem uma rima. Eu queria lembrar que tem mais uma mesa, agora às 19h, é a mesa final, a última mesa do simpósio. Todos estão convidados, quem está na internet e quem está aqui no auditório. Obrigado para quem veio, obrigado aos dois palestrantes. Até daqui a pouco. Obrigado a todos.